Quando olhamos para uma mulher que escolhe viver sozinha, sem um companheiro ao seu lado, o que vemos realmente? Será que vemos apenas a superfície dessa mulher? Ou há algo mais profundo, escondido sob a camada visível da sua vida? Talvez, ao invés de julgar ou analisar a sua solidão, devêssemos perguntar: o que ela está buscando em si mesma? Em uma sociedade que valoriza tanto as conexões externas, o status de ter um parceiro é muitas vezes visto como um reflexo do sucesso, da realização e até mesmo da felicidade. Porém, a mulher que decide trilhar seu próprio caminho, sem se submeter às expectativas de um relacionamento amoroso convencional, está em uma jornada interior, e sua solidão não é ausência, mas um espaço de profunda construção. Ela, de algum modo, está tocando o vazio, e ao tocá-lo, está também preenchendo-o com o que verdadeiramente importa para sua alma. A solidão, em seu significado mais profundo, não é um fardo. Ela é uma pausa necessária, uma oportunidade para que a alma se reconecte com a totalidade do ser. Não se trata de fugir do mundo exterior, mas de permitir que a mulher se encontre com ela mesma, sem distrações externas que possam desviar sua atenção do que reside dentro dela. O mundo moderno diz que a mulher precisa de um homem para ser completa. Mas o que realmente se encontra na profundidade do ser feminino, quando se liberta das amarras da expectativa social, é algo que não pode ser completado por ninguém além dela mesma. A mulher que vive sozinha não está perdida. Pelo contrário, ela está em uma busca. Uma busca que não exige a presença de outro ser para validá-la, mas que exige coragem e fé. Coragem para estar consigo mesma, para mergulhar nas próprias águas internas e enfrentar as sombras que surgem nesse processo. Porque, é claro, quando nos vemos sozinhos, o que se apresenta diante de nós, muitas vezes, são as nossas próprias inseguranças e medos. A mulher que escolhe essa jornada se torna a protagonista de sua própria história, e é nesse movimento de confronto consigo mesma que ela encontra a liberdade. Cada passo que ela dá na solidão a aproxima mais de sua verdadeira essência. Não é uma solidão de fuga ou desespero, mas uma solidão que se transforma em um caminho de autodescoberta. Em momentos de quietude, ela se permite escutar a voz do seu próprio coração. Em sua liberdade, ela se torna responsável por sua felicidade, por sua paz interior, e não pela expectativa de cumprir papéis pré-estabelecidos por uma sociedade que ainda se baseia em formas de relacionamentos superficiais. Dentro dela, o arquétipo da ânima, a representação da feminilidade profunda, desperta. A mulher sozinha está, de alguma forma, se conectando com essa força primordial que a guia. Ela não precisa mais das aprovações externas para viver sua verdade. Ela, ao estar sozinha, não está isolada. Ela está se tornando inteira. Ela está abrindo o espaço para a reconexão com a força criativa, com sua própria essência espiritual, com a parte de si que não pode ser definida por títulos ou papéis sociais. Ela é, em si mesma, a mulher plena. Enquanto a sociedade tenta encaixá-la em rótulos, ela cresce no silêncio da sua solidão. Ela descobre uma nova profundidade de ser que a coloca em contato com suas próprias sombras, aquelas partes que, por muito tempo, foram ignoradas, reprimidas ou esquecidas. A mulher que vive sozinha tem o privilégio de olhar para esses aspectos com honestidade. Ela não tem medo de ver suas próprias imperfeições, porque, ao contrário do que nos ensina o mundo exterior, ela sabe que não existe ser humano perfeito. E essa aceitação de suas próprias falhas é, na verdade, o que a faz mais forte, mais real, mais verdadeira. O homem pode se tornar uma companhia maravilhosa, mas ele não é a chave para que a mulher se entenda. Ela, com sua própria força interior, é a chave para desbloquear os mistérios que habitam sua psique. Quando ela aceita sua própria solidão, é como se ela se tornasse o fogo que ilumina sua própria escuridão. A mulher que vive sozinha tem uma relação com sua sombra que poucos podem entender. E nessa relação,
ela encontra a liberdade, a sabedoria e a paz interior. Talvez, então, possamos parar de olhar para a mulher que vive sozinha com pena ou julgamento. Talvez devêssemos vê-la como ela é, uma mulher em profundo processo de autoconhecimento que escolheu trilhar o caminho da alma com coragem e serenidade. Ela não está à espera de ser completada por alguém, mas está com sabedoria e dignidade, preenchendo seu próprio ser. A solidão dela é, na verdade, um convite para todos nós, para que possamos também aprender a viver com a nossa própria essência, sem depender do olhar do outro. Ela não é uma mulher perdida, ela é uma mulher que encontrou seu próprio caminho. A mulher que escolhe viver sozinha, sem um parceiro, está imersa em um espaço sagrado onde o tempo parece fluir de maneira diferente. Não é um tempo vazio ou perdido, mas um tempo que pulsa com intensidade, convidando-a a explorar as profundezas de sua psique. Ela não está apenas passando pelos dias, ela está vivendo cada instante de maneira plena, sem as distrações externas que tanto tendem a afastar as pessoas de si mesmas. No silêncio de sua existência, ela começa a escutar a sabedoria antiga que ecoa dentro de seu ser. Uma sabedoria que muitas vezes é abafada pelos ruídos da vida cotidiana. E ao fazer isso, ela começa a perceber algo profundamente simbólico. Sua própria vida é um reflexo do ciclo natural de nascimento, morte e renascimento. Em sua solidão, ela encontra o espaço para morrer para velhas versões de si mesma e para renascer em uma nova consciência. Como a lua que passa por suas fases, ela também vive ciclos de transformação internos que podem não ser visíveis aos olhos do mundo, mas que são profundamente reais. A mulher que vive sozinha está conectada com a Grande Mãe, a energia arquetípica que sustenta a vida. Ela não é uma simples espectadora da vida, mas uma criadora. Sua vida, seus pensamentos e suas ações refletem a imensa criatividade que reside em seu ser. Mas essa criatividade não é apenas externa, ela também é interior. O processo de estar sozinha, de estar consigo mesma, é, em sua essência, um processo criativo. Ela está constantemente gerando novas formas de ser, novas maneiras de se relacionar com o mundo e consigo mesma. Ela é, de algum modo, a própria fonte de sua vida. Como a deusa da fertilidade, ela está sempre em constante criação e recriação. No entanto, para muitos, a ideia de viver sozinha ainda é um estigma. A sociedade diz que a mulher precisa de um homem para validar sua existência, para definir seu valor. Mas, na verdade, o que está em jogo aqui é algo muito mais profundo. O verdadeiro valor de uma mulher não é determinado pelo seu relacionamento com outro ser, mas pela sua relação consigo mesma, pela maneira como ela se vê e se respeita. Uma mulher que vive sozinha não precisa de um outro para provar sua capacidade de amar ou de ser amada. Ela já possui dentro de si todo o amor e toda a validação de que precisa. Ela se tornou inteira por si mesma. Em muitos momentos de solidão, a mulher se encontra com seu lado mais profundo, mais primal, mais verdadeiro. E ao fazer isso, ela entra em contato com suas sombras. Essas sombras não são algo a ser temido, mas sim algo a ser reconhecido e integrado. A sombra, para Carl Jung, é aquela parte de nós mesmos que é reprimida, negada ou esquecida, mas que na verdade contém grande sabedoria. Quando a mulher se depara com sua sombra, ela não a nega. Ela a aceita como uma parte de sua totalidade. E ao fazer isso, ela se torna mais forte. Ela se torna mais real. Ela se torna mais capaz de viver de forma autêntica, sem as máscaras que a sociedade exige. No entanto, essa integração da sombra não é um processo fácil. Ela exige coragem e vulnerabilidade. A mulher que escolhe viver sozinha deve estar disposta a enfrentar os medos, as inseguranças e as feridas que surgem quando olhamos para dentro de nós mesmos. Mas, em cada momento de dor e desconforto, ela encontra uma oportunidade de crescimento. Ela entende que, para se tornar plena,
É necessário enfrentar as partes de si que são mais sombrias, mais difíceis de aceitar. E ao fazer isso, ela encontra uma fonte infinita de força e sabedoria. Essa jornada não é solitária, apesar de parecer. Em seu processo de autodescoberta, a mulher se conecta com o mais profundo da humanidade, com a parte universal de todos nós. Ela entende que a solidão não é um fim, mas um começo. Ela se torna uma mulher conectada com as forças arquetípicas que moldam o mundo. Ela não está em busca de um parceiro porque sente que falta algo. Ela está em busca de sua própria verdade, e ao fazer isso, ela se torna um farol para outros. Sua vida solitária não é um ato de rejeição ao mundo, mas uma aceitação profunda de sua própria missão. E é assim que a mulher que vive sozinha se torna, sem saber, uma professora silenciosa. Ela ensina a todos ao seu redor o poder de viver em harmonia consigo mesma, sem depender do olhar ou do julgamento dos outros. Sua liberdade é uma lição para aqueles que a observam, uma lição de que a verdadeira felicidade e paz interior não podem ser encontradas no exterior, mas apenas no interior, na aceitação plena de quem somos. A mulher sozinha, então, não é uma figura de piedade ou de perda, mas uma figura de força e sabedoria. Ela caminha pela vida com a leveza de quem entende que, embora a solidão seja um caminho difícil, ela também é um caminho de poder. Ela não é dependente de ninguém para ser inteira. Ela é, e sempre foi, uma mulher completa, que encontrou em si mesma tudo o que precisava para ser feliz. E nesse processo, ela se conecta com algo maior, algo que vai além da sua própria existência. Ela se conecta com a verdade universal da vida, da morte e do renascimento. E você, que busca respostas no mundo exterior, já encontrou as respostas que mora dentro de você? E, no entanto, o que acontece quando essa mulher se encontra com a própria imagem refletida em seus próprios olhos em um momento de plena solitude? O que ela vê quando observa sua própria alma sem os filtros ou as expectativas que a sociedade impôs sobre ela? A imagem que surge diante de si é a de uma mulher inteira, complexa, com suas próprias riquezas e mistérios. A mulher que vive sozinha não é uma mulher isolada. Ela é uma mulher completa. E isso é algo que exige coragem. Coragem para se olhar de frente, sem o medo do que poderá descobrir, sem a fuga para o conforto de um relacionamento que poderia, temporariamente, preencher as lacunas da sua alma. Há um grande poder na capacidade de estar consigo mesma sem medo. No silêncio, ela começa a entender os próprios desejos, as próprias aspirações, o que verdadeiramente importa em seu coração. A mulher sozinha é como uma árvore frondosa que, mesmo sem a companhia de outras, é capaz de florescer em sua plena essência. Ela não precisa da validação externa para saber o que é bom ou ruim para ela. Seu coração, agora calmo e sereno, fala diretamente com sua alma, conduzindo-a por um caminho de autossuficiência emocional, onde o amor próprio se torna não apenas uma prática diária, mas a base de sua própria existência. A sociedade frequentemente nos diz que uma mulher só pode ser verdadeira se houver uma reciprocidade no amor, se houver outro alguém ao lado dela para refletir o que ela é. Mas essa ideia não faz justiça à realidade de sua verdadeira natureza. O amor mais poderoso e mais profundo que uma mulher pode cultivar não é aquele que se encontra em outro ser, mas sim aquele que ela já possui dentro de si. A mulher sozinha aprende isso da maneira mais profunda. O amor não é uma busca externa. O amor é um retorno ao interior de si mesma, onde ela encontra o que é puro e genuíno. E ao fazer essa jornada interior, ela começa a perceber que a verdadeira conexão não precisa ser algo que ela procure fora de si. As relações com os outros são belas, são preciosas, mas a relação mais importante que ela pode nutrir é aquela com ela mesma. Quando uma mulher se torna inteira e completa em seu próprio ser, ela está, na verdade, criando uma base sólida
de onde as relações com os outros podem surgir de maneira verdadeira e autêntica. Ela não entra em um relacionamento em busca de algo que falta, mas sim para compartilhar o que já existe dentro dela. A mulher que vive sozinha se torna um exemplo para os outros, não porque ela tenha algo a provar, mas porque ela vive sua vida com uma tranquilidade profunda, sem as pressões do mundo para se encaixar em um molde que não é seu. Ela sabe que não precisa do amor de outro para ser amada. Ela é amada pela vida, amada pelo próprio ser que ela nutre e cuida, amada pela maneira como ela se dedica à sua própria jornada, com todo o zelo e carinho que só ela pode se dar. O amor próprio não é um conceito abstrato. Ele é vivido, sentido, experimentado em cada ação que ela toma, em cada momento de silêncio em que se permite respirar. Essa mulher compreende que o verdadeiro poder não reside em controlar o que está fora, mas em abraçar o que está dentro. Ela não se vê como uma vítima das circunstâncias, mas como uma criadora de sua própria realidade. Ela não está à mercê do mundo, mas sim em sintonia com ele, fluindo com os ritmos naturais da vida e da existência. Ao integrar todos os aspectos de seu ser, ao abraçar suas sombras e suas luzes, ela se torna uma mulher inteira, plena, que nada precisa de fora para ser feliz. Ela se conecta com sua força primitiva, com seu poder criativo, e entende que a única expectativa que ela precisa atender é a de ser verdadeira consigo mesma. A mulher que vive sozinha também aprende algo essencial sobre o tempo. Ela entende que o tempo não é algo que deve ser preenchido constantemente com tarefas ou relacionamentos. Ela compreende que a verdadeira essência do tempo está em como ele é vivido e experimentado, e não em como ele é ocupado. Ela se torna íntima do agora, do momento presente, e é nesse espaço que ela encontra paz. Ela se libertou da necessidade de preencher lacunas, porque ela entende que não há lacunas. Ela está completa. E assim, com o passar do tempo, ela vai se tornando uma mulher de sabedoria, uma mulher que irradia uma energia serena e equilibrada. Ela não carrega mais a pressão de estar em constante busca, de querer satisfazer as expectativas do mundo. Ela encontrou o centro de seu ser e é desse centro que ela se expande. Sua vida não é uma busca pela perfeição, mas uma aceitação profunda de tudo o que ela é, com suas imperfeições e suas qualidades. Ela se tornou o que sempre foi. Uma mulher que vive em harmonia com o que há de mais profundo nela mesma. Você está pronto para ver além das máscaras que você veste? Está pronto para aceitar sua totalidade? Porque a verdadeira liberdade só começa quando você se liberta das expectativas externas e começa a se ouvir verdadeiramente. Agora, ao chegarmos ao final dessa jornada simbólica, podemos refletir sobre algo profundo e essencial. A mulher que vive sozinha não é uma mulher incompleta, mas uma mulher que se encontrou, que abraçou sua solidão com coragem e que, através desse processo, se reconectou com a totalidade do seu ser. Ela entendeu que a solidão não é um castigo, mas uma bênção, um presente que lhe permite explorar os recantos mais profundos de sua psique, descobrir a verdadeira natureza de seu coração e, finalmente, integrar a totalidade de quem ela é. Ela não busca mais por validação, nem se preocupa com a opinião dos outros. Ela entendeu que a única aprovação que realmente importa é a sua própria. Ela é uma mulher que, ao se olhar no espelho, vê uma imagem genuína, não mascarada pelas expectativas alheias. Ela viu as sombras dentro de si, aceitou-as e, ao fazer isso, se libertou da necessidade de esconder partes de si mesma. A mulher que vive sozinha entendeu que não há nada de errado em estar consigo mesma. Na verdade, ela percebeu que é neste espaço de solidão que a verdadeira conexão com o mundo e com os outros pode surgir, pois é a partir de sua autenticidade que ela pode se conectar verdadeiramente com o que é real. O amor, para ela, não é algo que vem de fora. Ele nasce dentro dela, como uma chama que arde sem se apagar, guiando-a através da vida.
E assim, ela se torna um farol, não de perfeição, mas de verdade, coragem e integridade. Sua solidão não é um vazio, mas um profundo mergulho em sua própria alma, onde ela encontra tudo o que precisa para viver com plenitude e paz. A mulher que vive sozinha não precisa de um parceiro para ser completa. Ela já é completa, e é a partir dessa completude que ela pode, eventualmente, se abrir para o amor verdadeiro, não aquele que vem para completá-la, mas aquele que nasce do encontro entre duas almas inteiras. Portanto, se você está em busca de respostas sobre a solidão e sobre o que significa viver sem um parceiro, lembre-se, a verdadeira liberdade está em viver de acordo com sua própria verdade, sem medo de estar sozinho, sem pressa de preencher o vazio com outra pessoa. A solidão é a escola onde se aprende a se amar verdadeiramente, e é nesse amor profundo por si mesma que você encontra a força e a sabedoria para viver a vida da maneira mais autêntica possível. Agora, pergunte-se, o que você está disposto a aprender sobre si mesmo na quietude da sua própria companhia? Porque na solidão reside o maior dos ensinamentos, a totalidade de quem você realmente é. E assim, ao dar um passo em direção à sua própria verdade, você se torna não só completo, mas também um ser capaz de transformar sua realidade e, quem sabe, de ajudar os outros a fazerem o mesmo. Agora, mais do que nunca, você está pronto para viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo, pois a verdadeira paz e felicidade não vem de fora, mas do profundo silêncio da sua alma. A mulher que vive sozinha, em sua liberdade, se torna um exemplo de força, sabedoria e autenticidade para todos que cruzam seu caminho. E nesse silêncio, ela é inteira.